Estão me ouvindo? Eles estão, tá, Helena, eles estão se apresentando aí beleza. pro chat mesmo. Eu estou vendo aqui, o Paulo, bolsista PRH, mestrado em Engenharia de Produção, minha pesquisa em Análise de Riscos Ecológicos. Antônio, graduação em Engenharia Elétrica. Bem diversificado, né, o PRH. Tem mais alguém ainda? Sim. Eu sou o João Matheus. Opa, João, eu acho bem? que o Paulo... Tudo bem, né? Prazer, né? Eu sou professor lá do Departamento de Engenharia de Produção da UFPE. Estou há pouco menos de um ano lá. Maravilha. Tenho experiência, assim, de pesquisa, né, com alguns temas relacionados à confiabilidade, né, modelagem de problemas em confiabilidade, manutenção. Trabalhei com simulação numérica, né, nesses problemas de confiabilidade e manutenção, e também já tenho alguns anos aí que a gente vem trabalhando no laboratório com inteligência artificial, né, machine learning, deep learning. Então eu tenho alguma experiência nesse sentido também. Então, como o professor Paulo comentou, né, meu interesse foi justamente fazer essa integração com essa parte de modelagem de processos industriais, né, que é algo que a gente tem interesse também na parte de engenharia de produção e que pode ser uma união de forças interessantes aí para a gente. Paulo já é um conhecido meu de longa data, né? A gente já vem trocando essas figurinhas e o momento tem sendo muito bom para a gente fazer essas interações, né? Aí já fica até o convite aí para vocês, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o grupo que a gente está desenvolvendo. A minha ideia inicial, como eu sou engenheiro químico, né? E meus contatos na engenharia química era voltado para a parte da indústria 4.0 com a engenharia química, mas aí na discussão com o grupo, né, a gente viu que a gente não poderia restringir, e aí a gente até criou o grupo de uma maneira genérica, né, mais ampla, para poder abranger também as outras áreas. Sim. É o que a gente tem visto lá no CERMA, né, essa união de cabeças de diferentes origens, né, diferentes contextos, é muito construtivo, muito interessante. Valeu, beleza, João. Valeu a disponibilidade. Vamos conversar. Beleza. Para terminar, eu vou me apresentar também. Eu sou Caio Souto Maior, eu sou professor lá de Engenharia de Produção lá de Caruaru. Eu trabalho desde a graduação junto com o João também, então a gente tem um background bem parecido. A gente sempre trabalha com particularmente eu sempre trabalhei com machine learning, deep learning, e agora a gente está entrando numa outra vertente também com o Leandro, por exemplo, de reinforcement learning. Então, e eu trabalhei muito também com PHM, manutenção baseada na condição, com vibração, coisas assim. E é isso, estou reproduzindo as palavras de João aí. O que a gente puder ajudar, aprender e colaborar vai ser ótimo. Pode contar comigo. Eu reforço aí o convite. Se vocês tiverem interesse, aí a gente pode ter a honra de ter vocês também no nosso grupo. Obrigado. Vamos conversar. Beleza. Eu não preparei nada formal em relação a essa conversa de hoje, mas aí eu vou apresentando aqui para vocês a minha infraestrutura, que eu estou até usando ela para minhas aulas, né? Esse novo momento que a gente está vivendo em relação a essa pandemia, ela forçou a gente a migrar, né, de uma forma abrupta para esse ambiente online. Eu voltei a pouco mais, quase um mês, né? Eu cheguei dia 6 de fevereiro aqui no Brasil, eu passei um ano nos Estados Unidos. E quando eu fui para lá, a pandemia ainda não se mostrava, né? Estava ainda se associando a uma gripezinha. E com um mês que eu estava lá, aí houve o lockdown da cidade que eu estava morando. E fechou tudo, todo mundo, a universidade teve que migrar de uma forma abrupta para um ambiente online. E aí a gente teve que se adaptar lá, né? As aulas não pararam nem um dia lá, não teve nenhum tipo de parada em relação às aulas, e teve essa adaptação forçada desse ambiente. E eu
pude ver que as empresas, nesse momento, elas que tinham principalmente as empresas químicas, né? Tinha uma rejeição ou um pé atrás muito forte em relação a essas tecnologias, de levar isso para a nuvem, de ter essa comunicação, de usar dados através de um sistema remoto. E hoje a gente vê as empresas adotando e procurando cada vez mais essas tecnologias. Eu comecei a mexer um pouco com essa área de integração já relacionada a essa visão de Indústria 4.0 em 2016, quando eu conheci a Osisoft. E quando eu comecei a aprender um pouco mais sobre essa infraestrutura, eu vi que a engenharia química, a engenharia de um modo geral, especialmente eu posso falar da engenharia química, que é a que eu vivo, né? Ela já era 4.0, né? A gente tinha toda aquela metodologia, tinha todas aquelas tecnologias, ela só não estava integrada, né? E essa possibilidade de integração ela veio com esse avanço de tecnologia que culminou aí na criação das redes, dos sistemas de IoT e o Big Data, que para a gente é um novo nome aí do que seria a estatística, né? Houve todo esse marketing em cima das metodologias. A gente tem aí o Digital Twin, que para a gente da engenharia química nada mais é do que uma simulação rigorosa de um processo, né? Tem aí as várias vertentes em relação a essas tecnologias e aplicações. A gente tem aí a Advanced Analytics, que é a aplicação das metodologias que a gente estuda no cotidiano lá da sala de aula. Então, essas aplicações, para mim, ela veio de uma forma natural, e essas integrações elas são feitas de uma forma bem fortes hoje. Eu já tinha algum conhecimento e já fazia um pouco dessas integrações, mesmo antes de ter esse ambiente interconectado, né? Eu já utilizava simuladores de processo integrado à interface homem-máquina para fazer uma simulação de um ambiente de supervisão. E quando eu conheci o PySystem, eu vi que eu poderia ganhar ainda mais com essa infraestrutura, né? Então, o que eu tenho hoje é um ambiente interconectado com simuladores e vários outros softwares, que a gente pode praticamente fazer tudo o que a engenharia disponibiliza para a gente, a engenharia química, né? Então, eu posso fazer análises de previsão baseado em modelos ou em técnicas de modelagem com o machine learning, por exemplo, né? A gente pode utilizar a parte de Advanced Analytics, tanto do Py, como estruturar isso com a comunicação direta com o Python ou com o MATLAB. A gente tem como integrar simuladores de processo nos dois sentidos, enviando sinal, trazendo sinal. Então, o ambiente ele fica bem completo, principalmente para essa parte didática e de sala de aula, né? Tanto que eu estou usando esse ambiente para dar minhas aulas hoje. Eu estou com 2 disciplinas na graduação, 2 turmas de laboratório de engenharia química, um laboratório virtual agora, né? É até estranho imaginar um laboratório de engenharia química sendo dado de uma forma virtual, mas essa adaptação ela pode ser feita com os simuladores de processo, né? E alguém quer falar? O Heleno, desculpa, você começou essa disciplina quando? Eu comecei essa semana. Nossa, será que eu não conseguiria participar, não? Pode. Como ouvinte externo, pode. Será possível? Você pode ser até um dos avaliadores, eu coloco você como consultor, que essa disciplina que eu estou montando, Paulo, eu tenho uma didática que eu montei, né, que eu estou aplicando com eles, que é criação de empresas, né? Aí a turma é dividida em empresas, cada um. Hoje foi até a apresentação das logomarcas, os ideais. Eles compraram bem a ideia e estão bem empolgados, né? Aí eu vou, na próxima aula, mostrar a parte de modelagem, de como é que faz a simulação, para dar a estrutura para eles, né? E eles vão resolver o problema, como se eu estivesse intermediando uma consultoria para eles. Pronto, excelente. Pode contar comigo, viu? Puder ajudar aí e também, pelo menos eu vou aprendendo aí essa parte aí, me relembrando as minhas engenharias aí tá certo. Só me passa depois o horário e o link da aula, que aí eu fico entrando. Tranquilo. Vai ser um prazer ter você lá. E eu já digo que você vai ser eu posso ajudar os grupos. Posso ser o coaching dele lá. Tranquilo. Eu vou te passar a gravação da aula de hoje.
Tem as 2 aulas que eu gravei já, né? Tem com eles, tem gravada. Aí eu te passo também as aulas. Massa, Heleno, massa. Ótimo, muito bom. Aí o que eu estou fazendo com eles é justamente isso, utilizando esse ambiente para dar uma visão para eles do ambiente interconectado, e o gerador de sinal lá, ele age como se tivesse o processo que a gente desenvolve em sala, gerando sinal lá, conectado com as tagzinhas, com os sensores gerando a informação em tempo real. E aí eu vou pedir durante a disciplina o que eu pediria que ele fizesse lá na prática. A gente perde em alguns aspectos, porque esse laboratório de engenharia química que eu leciono, ele é o último, né? E aí eu apresento os equipamentos, os sensores, os atuadores, eles têm os contatos direto com a plantas piloto que a gente tem lá na UFCG, e aí esse contato com o equipamento é diferente do que um ambiente simulado, né? Mas em termos de aprendizado, de utilização de sinal, de técnicas de controle, eles não perdem nada, né? Eu acho que ganha até mais, porque o ambiente que a gente tem na UFCG, a planta ela é limitada em alguns aspectos, né? A gente não pode fazer uma reação química, não é um reator químico, é uma planta didática para controle de pressão, nível, temperatura. E aí, no simulador de processo, a gente pode ter tudo, desde um tanque de mistura, um tanque de armazenamento qualquer, até uma petroquímica, né? A gente pode ter lá reatores, sistema de destilação, e aí vai depender mais deles de terem essa ideia de construção, né, de integração. Eu acredito que com essa turma vai ser possível, porque eles estão bem empolgados. Eu fiquei bem animado com essa primeira apresentação deles hoje, e eu acho que vai dar para ter um aproveitamento bem legal. E aí eu vou apresentar para vocês a ideia central do que eu tenho, né, aqui na UFCG, e essa ideia eu estou tentando disseminar com as pessoas desse grupo que eu mencionei, que Paulo faz parte, né? A gente está montando uma infraestrutura similar para todas as instituições. A gente tem a participação de 6 universidades até agora. Tem aqui o UFCG, o UFPB, o UFPE, o FAO, Unifesp e UFO, que é a Federal de Uberlândia, e a Unifesp é a Federal de São Paulo. E a gente está montando essa infraestrutura similar para que a gente possa desenvolver pesquisa e desenvolvimento, né, de ideias baseado nessa infraestrutura em conjunto, tá? Eu vou acessar a minha máquina, vocês estão vendo minha tela, né? Eu vou acessar a minha máquina. Essa minha máquina lá no UFCG. Eu até comentei com o Paulo que eu tive que ir agora de manhã lá para poder acessá-la. Estava com um problema de acesso remoto, eu não conseguia acessar remotamente. Eu vi que estava funcionando, mas eu não conseguia acessar. Aí eu fui para lá, reiniciei a máquina e voltou, né? As soluções da engenharia da computação, o sistema não funciona, aí às vezes a gente tem que reiniciar para ele voltar, né? Bom, a infraestrutura que a gente tem uma infraestrutura baseada em modelos dinâmicos de processo, dá para ser feito com qualquer tipo de simulador. Deixa eu abrir aqui uma apresentação com a infraestrutura, acho que fica mais fácil de visualizar. Acho que essa aula eita, não está aqui. Deixa eu procurar aqui. Isso aqui é só um minutinho para eu pegar. Acho que essa aqui tem. Não é esse não. Tá aqui. Então, a infraestrutura é essa, né? Vocês estão vendo minha tela? Estamos sim. Aí o que a gente tem de infraestrutura é basicamente isso daqui, né? A gente tem uma unidade sendo simulada com um simulador dinâmico. Esse simulador dinâmico, praticamente todos os que eu mexi, eles têm essa funcionalidade. Uns são mais fáceis, outros mais complexos de montar essa estrutura. A gente tem como utilizar também as plataformas de propósito geral, como MATLAB, Python. Pode ser, desde que tenha o pacote de comunicação específico que eu uso, né? O que eu uso atualmente é o OPC. O OPC está presente nesses simuladores. O OPC é uma linguagem de comunicação bem difundida hoje também em chão de fábrica.
bem comum já ter essa linguagem de comunicação, esse protocolo de comunicação, né? E o que a gente tem aqui é o modelo gerando sinal em tempo real. Esse sinal em tempo real ele é repassado para as outras partes da pirâmide de automação através de uma infraestrutura, né, de rede. Essa infraestrutura envia e recebe sinal, né, que aqui no caso é o Matrincom. Eu tenho nessa infraestrutura a possibilidade de simular o ambiente de tomada de decisão pelo operador, que seria a sala de controle, com o Indusoft. Esse Indusoft ele também tem como criar uma conexão direta com a rede, né? A gente tem como acessar e remotamente pela rede atuar no processo, dá para ser feito isso. Nessa outra ponta, eu tirei os controladores do processo e coloquei externamente. A gente tem essa possibilidade também de ter o controlador rodando em uma outra camada, como no MATLAB, e ele atuar no processo, né? Então, aqui seria a unidade crua, sem os controladores, e o controlador ser uma lei de controle rodando no Python, no MATLAB, em tempo real, para ajustar, né? De acordo com o que o operador deseja. Então, aqui naquela pirâmide de automação seria as 3 primeiras camadas, que a gente tinha a base com a geração de sinal, a camada de comunicação representada pelo Matrincom, e essas duas aqui que poderiam estar juntas, né, que é a parte de tomada a ação do sistema de controle e do operador para manter a planta nas especificações de projeto. Com a chegada do PI System, né, que é uma infraestrutura de comunicação e de armazenamento, eu vi a possibilidade de ter um ganho exponencial em termos de possibilidades, né? Então, eu conheci o PI System através da Petrobras, num desses projetos que a gente desenvolveu em conjunto, e durante as reuniões de equipe, né, o engenheiro da Petrobras, que a gente pediu os dados para poder validar os modelos que a gente vem desenvolvendo, ele abria o computador, acessava a rede da Petrobras e baixava o dado através dessa infraestrutura da OSI. E aí eu fiquei curioso para saber o que era isso. E aí ele repassou meu contato para o pessoal da OSIsoft, e o pessoal da OSIsoft me passou uma das licenças que existia no FCG, que nunca tinha sido usada, né? E aí a gente passou a usar. Foi a partir desse momento aí do conhecimento com a OSIsoft, com o PI, que o contato com o Paulo foi refeito, né? A gente já teve uns contatos no passado, a gente se perdeu aí no meio do caminho, e graças a OSIsoft, a gente se reencontrou, né, Paulo? Lá em São Paulo, né, se encontramos, né, depois de um longo distanciamento, né, que a gente nem imaginava, né? Isso, nem imaginava. Quando viu, o nome Paulo Estevão não era estranho para mim, mas eu não associava bem, né? E aí depois ele perguntou, você era Heleno da Unicap? Aí, disse... aí a gente... Tem toda uma história que depois vou contar para ele, numa das minhas aulas, vou contar para ele dessa história. Aí a gente se reencontrou acho que foi em 2017, né, Paulo? Acho 17 para 18, acho que foi 17. E aí, desde então, a gente vem tentando montar essa estrutura, né? O apoio para esse tipo de ação é bem difícil. Eu tenho uma dificuldade imensa de convencer os engenheiros químicos de que a gente é útil nessa revolução industrial. Não é fácil. E na UFCG, o apoio para esse tipo de ação eu não tive, eu quase que não tive apoio, né? E aí eu saí montando minha estrutura à parte, persistindo na ideia, e aí as coisas foram acontecendo de uma forma bem interessante. A Aviva deu um suporte muito grande para a gente, fez um vídeo de um case de sucesso da aplicação do software dele na sala de aula, né? Aí depois eu tive um apoio muito forte da OSIsoft por ter essa infraestrutura montada aqui na FCG. A gente foi a primeira instituição da América Latina a ter um treinamento, né, dentro de uma universidade com eles. Eles dão treinamento em empresa, mas nunca deram em universidades, né? E aí a gente foi a primeira universidade a ter esse treinamento e abriu porta para as outras.
E aí, desse ponto em diante, eu comecei a desenvolver muitas coisas com essa abordagem. Tanto que esse pós-doutorado que eu passei fora, esse ano que eu passei fora, foi em virtude dessa infraestrutura que a gente vem trabalhando. O meu contato que eu tenho lá na WVU, a gente já tem um contato já há bastante tempo, desde 2014, e aí ele também tem as mesmas parcerias acadêmicas que eu montei aqui, né, na UFCG, e aí ele me convidou para ir para lá para remontar essa infraestrutura lá, né? Então, até essa figura que está aqui já foi figura de apresentação do que a gente desenvolveu lá, né? Tem um modelo rodando em Simulink, de uma Power Plant, conectado em tempo real, gerando sinal para uma interface de tomada de decisão de operador, numa interface similar dessa do Windows Soft, com o controle separado da simulação, atuando nele. A gente tem controladores aí mais robustos, tem controladores baseados em técnicas avançadas, né? Tem aí o DMC, tem várias técnicas diferentes nessa Power Plant. E a gente ainda usou dados da infraestrutura do pai, dados históricos, para alimentar o modelo interno do controlador, e ele tem uma resposta ainda mais interessante. Então, o que a gente fez aqui, utilizou as ferramentas que todas as empresas têm, as que têm esse software, essa infraestrutura instalada. A gente tem praticamente... Eu tenho todos eu tenho o sistema mais completo da OSI aqui na UFCG, né? É o mais caro. Quando ele me falou o preço da infraestrutura, na hora eu comentei que era uma coisa inviável para a gente. E aí no slide seguinte ele comentou, mas como é para a universidade é de graça, aí eu disse, então eu não sei nem o que não sei nem o que faz direito, mas eu quero, já que é de graça. E aí eu fui aprendendo como montar essa infraestrutura junto com os alunos. Tem dado muito certo essa atuação com eles, com a OSI e com a Viva, que no último ano, eu não sei se é bom para mim, né? Mas no último ano, todos os meus alunos, os que trabalham diretamente comigo, eles foram contratados basicamente pela Accenture, né? E estão trabalhando com essas tecnologias voltadas à indústria 4.0. Então, eu tenho dado oportunidades para os alunos, eu acho que é um papel fundamental aqui da universidade, mas tem esse lado ruim que eu tenho que estar sempre preparando novos para poder tocar os projetos. E é complicado ter sempre que estar na base formando de novo, né? A gente não consegue avançar como eu gostaria por não ter essa mão de obra qualificada disponível, porque eles vão arrumar emprego e saem, né? E pode dizer, Paulo. Heleno, aí eu conversando, só interromper para não perder o coisa, eu conversando com a menina da Petrobras, né? Assim, a menina é bem antenada, né? Uhum. E aquela é a porta de saída, né? É a porta de saída, né, dos alunos, que você se sente e você vai sofrer, né? Então a melhor porta de saída são as empresas spin-off, porque ela mantém um vínculo com você, tá certo? Um pé dentro da universidade, né, dos seus lhe ajudando, e um pé fora da universidade. Uhum. A Petrobras tem incentivado muitos startups, né? Uhum. Então, acho que a gente pode pensar também disso dentro do seu grupo aí, Elano. Sim, sim. E eu tenho mantido contato com os alunos, mas assim, não é diferente, né? Não é a disponibilidade que ele tinha antes para os projetos, eles têm os trabalhos agora, têm as obrigações, mas de certo modo, eu me sinto feliz de algum modo ter trazido essas oportunidades e que eles estejam sendo... Bem conduzido, né? Bem conduzido na carreira. Tendo essas oportunidades baseadas no que tem aprendido, né? E tanto que na Accenture eles não tinham, pelo menos no setor que eles estão trabalhando, eles não contratavam engenheiros químicos. Mas tinha a necessidade de ter um engenheiro químico, né? E a dificuldade que eles não contratavam antes porque eles não tinham o conhecimento das ferramentas. E aí, quando viram que os meus alunos tinham essa possibilidade, ele começou a levar, e aí já levou 9. Nesse último ano. Que bela missão cumprida. Aí o que a gente tem agora, né? Tem essa infraestrutura gerando sinal em tempo real. Com o pai, a gente tem uma infraestrutura muito próxima do que é a infraestrutura real da empresa, né? Com todos as interfaces de comunicação, com os databases,
com a parte de Advanced Analytics integrada, a gente tem como montar sistema de notificação, Event Frames e Analytics já na estrutura do Pi. A gente pode usar esses dados retroalimentando soluções in-house, que a gente pode recorrer a essa estrutura. Tem como também criar DLLs. Eu nunca fiz isso, né? Eu tentei até fazer com os alunos, mas aí eu não tive ainda o tempo necessário para poder me dedicar a essa atividade. Mas eu sei que dá para fazer, né? A integração de DLLs na estrutura do Pi para fazer a parte de predição, de avaliação preditiva, que casaria muito bem com o que o aluno, o Sérgio, que o Paulo comentou, né, poderia fazer utilizando a interface de comunicação do Pi. E a gente tem como integrar várias outras soluções de uma forma bem natural, né? Outra coisa que tem no Pi que é interessante, que é bem utilizado, são as interfaces de visualização. Tem o Pi Vision, que é o modelo mais novo deles, de visualização integrado na web. A gente tem como visualizar toda a infraestrutura de dados e criar dashboards muito próximo ao que seria da interface homem-máquina. E essas interfaces elas podem ser integradas à estrutura da sala de controle para dar uma tomada de decisão mais ágil para os operadores, né? Tem uma funcionalidade nova também no Pi Vision, que saiu agora, nesse ano, que a gente pode fazer cálculos na estrutura web. Então, cálculos simples, algumas avaliações para montar um sistema de KPI para fazer avaliações, ele tem como estruturar isso agora. E tem uma funcionalidade também de entrada de dados, né? Mas como isso depende de uma infraestrutura de rede e o nosso gargalo de internet ele é muito grande ainda, né? Não é muito confiável e eles não indicam muito esse retorno do sinal através do Pi Vision. A gente teria que enviar o dado pela internet, esse dado ia percorrer todas umas possibilidades de erro, e esse dado pode ser que se perca antes de chegar na estrutura para esse dado retornar para a planta. Então, eles não indicam utilizar essa infraestrutura, mas dá para ser feito, né? É uma coisa que dá para ser feita. E tem as ferramentas também, tem o Pi Data Link e o Pi Process Book, que foi descontinuado, mas ainda é usado bastante nas empresas. O Pi Data Link é um add-in do Excel, né? A gente pode integrar com o VBA também. E a gente tem como estruturar aqui planilhas inteligentes, montar relatórios online, então dá para fazer muita coisa. Eu costumo até dizer que o céu é o limite com essas possibilidades, né? Então, os dados eles são armazenados nessa infraestrutura e a gente pode requisitar por vários meios essas informações e também enviar de volta para que ele fique armazenado. Há alguma dúvida até aqui? Tranquilo, Heleno. Pode. Só lembrando, pessoal, esse Plant Information Management System, essas PIMs vocês vão ver muito, né Heleno? Uhum. Então, isso aqui tudinho, o que a Helena está falando, vocês vão ouvir com essa sigla aqui dentro, né? Na verdade, é o coração de uma gestão de processo, né? Uhum. Aqui, o que a gente está simulando realmente é o que a gente visualiza no fluxograma de processo, numa empresa que a gente vai ter. Eu até monto em outros slides. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Acho que é a aula 6. Eu até faço uma similaridade. Ô Helena, a gente vai incluir, sem dúvida nenhuma, a parte de manutenção aí nas suas aulas, viu? Vamos sim. Manutenção preditiva aí, que os meninos têm um know-how bom aí. Eu costumo até dizer isso daqui, ó, nas aulas, né? Além dessas integrações, houve uma modificação da pirâmide, né? A pirâmide de automação convencional baseada em camadas, houve uma reestruturação na indústria 4.0. E a gente tem aí uma estrutura que a gente tem uma permeabilidade, uma intercomunicação de tudo com tudo, uma democratização da informação muito grande. Aí a gente tem aqui essa nova estrutura que, para mim, é muito similar ao que seria o cérebro, né? Deixa eu voltar aqui. Eu vou tirar aqui e vou voltar lá na infraestrutura, tá? Aí o que é que eu tenho aqui, né? Eu tinha essa simulação, é uma simulação bem simples, né? Só para mostrar as possibilidades.
A gente tem outros cases, mas não está rodando no momento. Eu deixo sempre esse rodando, que é uma simulação simples, que fica rodando na minha máquina. É o meu exemplo de brinquedo, meu toy, né, aqui de exemplificação. Esse simulador aqui é um simulador da Honeywell, é o Unisim, mas a gente pode usar qualquer outro, né, até simulações dinâmicas em software como MATLAB, do Python, Fortran, se tiver a possibilidade de uma comunicação a PC, pode ser feito também, né? Ou outro tipo de comunicação que o pai reconheça, dá para ser feito. O que eu estou usando aqui é o APC, e nessa infraestrutura eu crio os pontos de comunicação baseado no Matrincom. Então eu tenho a árvore de comunicação, essa árvore eu elenco quais são as variáveis que vão estar se comunicando, como se fossem sensores que estão disponibilizando a informação em tempo real, e esse servidor APC, ele é reconhecido tanto pelo simulador de processo, aqui vocês veem a comunicação, né, o dado sendo gerado, ele está em tempo real, eu tive o cuidado de colocar aqui realmente para ele seguir o clock do computador, e ele vai gerando a informação e mandando isso em tempo real através dessa infraestrutura baseada nesse protocolo de comunicação APC. A gente pode até aqui abrir mais ele, deixa eu trazer aqui para vocês também verem na estrutura, né? Então aqui é no Matrincom. Eu vou pegar aqui todas as tags que estão disponíveis. E aqui vocês veem, ó, todas as tags de comunicação que estão sendo usadas nesse momento por essa estrutura, né? Então eu tenho um dado em tempo real sendo gerado e comunicado com o meu simulador. Isso aqui eu já fazia desde antes, eu já mexia nesse tipo de comunicação APC, não APC, antigamente eu usava DDE, e aí eu conheci o APC, passei a usar a comunicação APC para simular esse ambiente. O que eu falei para vocês que a gente tem como simular também a interface homem-máquina utilizando aqui o Wonderware. Aqui é a versão educacional, vocês podem baixar também se tiver interesse, ela é disponível por 6 meses no site da própria Viva. E aí eu criei aqui também uma simulação do que seria a interface do... Deixa eu ver se já está aqui, screen está aqui. A interface de controle, né? Aqui se eu der um play aqui, ó, eu tenho como atuar na minha simulação sem mexer no simulador. Então eu mexo na interface que é criada no Windows Soft. Aqui eu fiz uma coisa bem simplesinha, não tem nada de nada sofisticado, mas aí a gente tem os dados que estão sendo coletados nessa interface e eu tenho como atuar nos controladores, né? Eu modificando aqui os set points. A gente poderia montar uma estrutura aqui de controle manual, dá para fazer isso daqui tudinho com certeza, mas eu não tive ainda tempo de me dedicar a essa atividade. Eu vou modificar aqui o nível do level do tanque e a gente volta lá no simulador para ver que realmente ele recebeu esse comando, né? Então aqui eu vou colocar que ele vai para 30%, a válvula abriu aqui em 100%, a gente vê aqui, né, a válvula 100% aberta e o nível vai começar a descer, tá? Demora um tempo, que é a dinâmica do sistema, né? E se a gente for aqui para o equipamento e vier aqui para o controlador, né, do tanque, do reator, ele está aqui em 30%. Eu posso também atuar aqui, né? Vamos aqui, eu vou trocar a temperatura de set point, colocar ela em 50. Aí a gente volta lá na interface do Windows e a gente já vê aqui, ó, também está em 50. Então é uma comunicação de mão dupla nessa parte inicial. Pode falar. O Heleno, você não chegou a usar o Pi, não, a interface não do Pi, né? Sim. Usou? Massa. Essa daqui é a interface de tomada de decisão, como se fosse simulando a sala de controle, né? O Pi é visualização. Aí eu vou mostrar também o Pi Vision e o Pi Data Link. Heleno, deixa eu te perguntar um negócio. Aproveitando aí.
Todos esses dados a gente tem um log dele, por exemplo, você mudou para 50, não sei qual, não sei que horas. Tá tudo. Vou mostrar aqui, ó, já nesse momento. É que você, aqui eu sou uma máquina servidora, tá? Não, eu sou uma máquina cliente do pai, eu estou acessando minha máquina na minha sala no FCG, ele fica num prédio, é o bloco CM, e o meu servidor pai, o pai server, ele fica no bloco CX. Fica a uma distância lá boa, um do outro, e aí eu tenho como eu sou um cliente já certificado, tem toda a parte de cybersecurity, de acesso aqui à informação, eu posso ver os meus dados históricos do server. Então, aqui, indo para o PyVision, o PyAF, que é o Asset Framework, que esse é a camada de contextualização dos dados, né? Essa camada aqui, ó. O dado foi gerado, repassado, eu estou usando a interface OPC, que é o PyICU, e esse dado é enviado para a minha infraestrutura. Ele é coletado pelo Data Archive, mantido lá, esse aqui ele é machine friendly, e o PyAF, ele é human friendly, onde a gente faz a contextualização de engenharia, né? Eu digo o que é que aquele valor significa, qual é a unidade, né? Posso dar nomes específicos para ele, e contextualizar isso para a engenharia. O que eu estou fazendo aqui, ó? Aqui está o controlador 4. Esse controlador 4 é o controlador de nível, né? Aqui, não sei se vocês lembram, o valor antigo era 65, né? Ele não faz o refresh automático, eu tenho que apertar aqui. Aí ele veio para 30, tá vendo? E aqui eu tenho como visualizar os dados. Eu venho aqui um trend, ó. Pego aí a última hora. Tem a última hora de informação. Posso pegar aqui as últimas 24 horas. Aqui teve um momento que eu tive que reiniciar a máquina. Eu falei a Paulo que eu não estava tendo acesso remoto, eu tive que reiniciar lá. E aqui vocês conseguem ver que teve um momento, ó, de parada de informação, que foi justamente a hora que eu reiniciei a máquina e reiniciei o processo. Aí aqui tem as últimas 24 horas, vou pegar aqui o último mês. Vocês veem aqui vários pontos de problema, que teve queda de energia, o sistema parou de coletar, a minha máquina reiniciou, eu tive que ir lá de novo. Aí tem esses problemas no FCG que a gente não tem gerador de energia lá. Eles fazem esse período aqui todinho sem gerar nada, tá vendo? Eles desligaram a energia do departamento, lá da unidade, sem comunicar. Aí a gente ficou sem acesso por esse período. Aí esses problemas a gente consegue ver, né, por essa estrutura. Vou pegar aqui os últimos 12 meses, para ver se eu tenho 12 meses de informação. Eu acho que não vou ter 12 meses, porque eu teve um problema de troca de máquina. Mas eu acho que eu tenho 10 ou 11 meses. Tenho 11 meses. Então aqui é o histórico de 11 meses de informação. Eu tinha 2 anos de dados dessas simulações, né? Infelizmente, devido a essas quedas de energia e a minha imaturidade nesses sistemas de TI, eu não fiz o backup da estrutura. E aí, quando a máquina queimou, eu perdi tudo. Aí eu tive que recomeçar a montar essa estrutura de novo para essa coleta de informação. Eu vou botar aqui as últimas 8 horas para incluir também a modificação de set point. Vou incluir nessa figura o set point. Aí aqui, ó, vocês veem, né? Ele está acompanhando, está indo direitinho. Então, essa ferramenta aqui é uma ferramenta de visualização e de configuração, né? A gente tem como visualizar todos os assets que estão disponíveis na árvore de comunicação. A gente tem como verificar esse histórico de dados, ver a questão de manutenção e criação de templates para essa infraestrutura. A gente tem como montar sistema de análise, não tem uma análise montada, mas isso pode ser feito também. E sistema de notificação. A gente tem como colocar nas análises algum gatilho para liberar alguma ação no sistema de notificação, e aí ele vai, por exemplo, soltar um e-mail para a equipe de manutenção. Digamos que o reator está com um problema que foi identificado no sistema de troca térmica. E aí
pela minha análise, que a gente montou aqui um gatilho, ele vai avaliar, a gente pode colocar essa análise integrada com uma infraestrutura online, baseada em MATLAB, ou criar uma DLL para ficar na infraestrutura do pai, e a gente vai associar isso a um gatilho. E aí ele pode mandar mensagens de e-mail, pode mandar mensagem por Telegram, e subir a hierarquia de informação a depender da tomada de ação, né? Se por acaso não foi tomada ação, o erro persistir, aí ele vai mandando outros e-mails, outras notificações para relatar o problema até que ele seja resolvido. Até aqui algum esclarecimento a mais ou ficou alguma Eu dúvida? tenho só duas perguntas, Jailan. A primeira delas esses dados, você consegue exportar ele em diversas extensões ou não? Sim. Por exemplo... Sim, dá para usar em praticamente tudo, né? Se você... a grande vantagem do Pi é isso, ele se comunica com praticamente tudo. Qual a extensão que você gostaria de ter? Não, tudo bem, essa é só uma dúvida simples. E a segunda coisa é, a tomada de decisão, toda vez, por exemplo, ela tem alguma automação nessa tomada de decisão ou é usuário, digamos assim? Então, a filosofia da OSI é de acompanhamento, né? Ele não é de tomar decisão. Essa tomada de decisão, ele vai dar a notificação, vai encaminhar a informação, vai democratizar o dado, a informação, e isso vai ser feito pelo operador. Ele não se prontifica a isso, né? Mas eu acredito que isso vai mudar. O Heleno, eu estava dizendo, aqui é onde tem uma lacuna muito grande, né? Para desenvolvimento de tecnologias, né? Para otimização, né? Isso. Aí aqui é onde eu acho que se posiciona bem, Caio, né? E João, aquilo que a gente estava falando, né, Heleno? De você ser um desenvolvedor. Acho que o Heleno já faz quase isso, né, para eles, né, porque na medida que ele tem os projetos da Petrobras e a Petrobras tem demanda que eles não conseguem, né, atender, né, porque ele tem uma filosofia bem definida, né, é um espaço muito grande para desenvolvimento de inteligência artificial, internet industrial das coisas, né, que é a gente faz aí. O próprio Herbert, que é o meu contato dentro da Petrobras, quando ele soube que eu estava mexendo com isso, foi através dele que eu conheci, né? Aí ele entrou em contato comigo e disse, olha, a gente tem total interesse em tudo que você está fazendo. Você pode encaminhar propostas. Aí foi no momento em que houve a pandemia e houve o congelamento de tudo, né? Mas aí a gente vai retomar e a minha ideia no grupo é justamente essa, a gente abrir essas oportunidades para a gente baseado nessa infraestrutura. Porque das 49 refinarias que a Petrobras tem, eu tinha, não sei como é que está a situação mais, 48 usuária tem o sistema do Pi instalado, né? E outro dado que é interessante da OSIsoft, que 65% das 500 maiores indústrias no mundo tem essa infraestrutura instalada. E aí foi por isso que eu topei o desafio de trazer isso para a minha vida, né? Porque isso aí não é engenharia química. Excelente, não, muito bom. E isso casa também, Paulo, com o que a gente falou, né? A gente conversou na terça-feira sobre desenvolver algo que seja usado nas empresas mesmo, né? Então, exatamente, cara, exatamente. Legal. Aí eu tenho trazido essa ideia nas minhas disciplinas desde 2016, né? Eu tenho feito várias integrações, eu tenho colocado os alunos para ter contato com isso, e a gente já tem alguns resultados que eu vou mostrar aqui para vocês também, né? Aqui tem só um exemplozinho bem simples de um gatilho. Se a PV ficou maior que 70, ele gera um warning, e esse warning vai gerar uma notificação que vai passar um e-mail, né? Tem aqui, ó, a notificação que é um e-mail. Aí ele já me notifica que a temperatura do reator passou de 77. Aí aqui é só um exemplozinho de como a gente monta essa infraestrutura de avaliação, né? Essa camada ainda é essa daqui, né? A gente tá aqui. E essas possibilidades aqui eu vou mostrar algumas, né? Aqui é a Notification, Event Frames, Analytics, que é o que a gente pode fazer também. A partir de Event Frames, a gente tem como construir aqui, ó, os Event Frames. Esses Event Frames eventos que acontecem de irregularidade, não conformidades ao longo da execução, né? E eles vão ser armazenados.
E na estrutura de visualização, a gente pode fazer a contabilidade desses eventos, quanto ele aconteceu, quanto tempo ele durou, se há uma correlação dos eventos com alguma variável. Então, essa infraestrutura é muito interessante para isso. Nessa outra parte aqui, que seria a parte de visualização e integração, eu vou mostrar primeiro a de integração. Eu pego dados em tempo real da estrutura para fazer algumas integrações e avaliações de dados que não são feitos nem no Pi, não estão sofrendo do Pi, nem dados no simulador. Aqui eu estou usando o MATLAB, né? Aqui vocês veem uma comunicação, ó, em tempo real, ele está requisitando 2 pontos de comunicação da estrutura do Pi. Vocês veem que o dado, vocês estão vendo aqui o dado sendo modificado? Acho que sim, né? Estamos sim. Então, o dado está sendo requisitado em tempo real na estrutura do Pi e calculando aqui a conversão do reator químico. Então, aqui é um KPI para a conversão química da reação, né? O quanto de produto eu estou convertendo, de reagente eu estou convertendo para gerar o meu produto. Aí, essa comunicação ela é feita através do script, ó, muito simples. Eu peguei esse aqui, é o do nível, né? Vou pegar o outro. Tem aqui a comunicação APC, para eu poder levar o asset de volta. Tem a comunicação baseada em .NET, que o MATLAB reconhece, e o Python também, né? A gente chama a infraestrutura e a árvore de comunicação do Pi para cá. Aqui é o meu servidor. A minha simulação, onde eu estou armazenando o meu database, né? O PGRX Unicim. E aqui eu estou requisitando informação da corrente 5 e 6. Aí eu coloquei aqui um loop infinito. Tem um timestamp aqui bem pequeno, de 5 minutos, quase 5 minutos, um pouco mais 5 minutos, né? E ele traz o dado em tempo real para poder calcular aqui a conversão. Aí, para ele não ficar sobrecarregado e gerando informação demais, aí eu coloquei um pausezinho aqui de 0,1 segundo, só para essa estrutura aqui não ficar tão sobrecarregada. Mas eu não armazeno nada aqui no MATLAB, e ele fica rodando continuamente, né? E aqui eu mando de volta para a árvore de comunicação, e o dado de conversão ele fica armazenado também no Pi. Se a gente vier para cá, ó, cadê o EF? Tem aqui uma parte de avaliação, e aqui nos atributos a gente tem a conversão química. Se a gente for observar ele aqui, ó, tem como é que essa conversão ela se comportou aí ao longo da execução do processo. Aqui tem as últimas 8 horas, e do mesmo jeito a gente tem aí mais tempo de informação que foi gerada. Tem que ter um comportamento cíclico. Eu coloquei umas perturbações randômicas de ruído para simular o ruído de processo, e coloquei umas modificações de set point nas temperaturas do reator automática, né? Então a gente vai modificando para deixar o controlador numa situação desconfortável, para que ele fique atuando e não ficar só uma linha reta, né? E o operador, né, Heleno? No caso, o operador de sala de controle aí do experimento de Plínio, a gente pode ter, né, essas perturbações numa unidade e ele perceber, né, e aí ver o tempo que ele atua, né? Isso. A ideia é que eu até submeti um projeto desse por CT Infra aqui da universidade. Infelizmente ele não foi priorizado. E a minha ideia era a construção de um ambiente desse, de sala de controle, para treinar operadores e futuros profissionais, né? Tem uma infraestrutura dessa muito, muito próxima. Eu me espelhei neles, eu até conheci isso lá, né? Aqui no Google. E eles têm lá isso daqui. Não está conectado com o Pi, era algo que eu gostaria de ter feito lá, mas infelizmente devido à pandemia não deu, né? Eles têm esse ambiente aqui, ó, de conexão com o simulador da Insim e a infraestrutura de interface homem-máquina com o controlador de processo, né? A gente tem lá a sala de controle, e eles vão simular essa sala de controle para tomar decisões no simulador, né? Então é algo que eu
Gostaria de fazer aqui na UFCG, mas isso requer um investimento alto na parte computacional, né? Aí essa infraestrutura não é barata. Infelizmente eu enviei o projeto, mas não foi priorizado. E aí, assim, o know-how a gente já tem, saber montar essa estrutura monta, mas ainda falta um investimento para a gente poder ter essa infraestrutura física, né? Basicamente... encontrar um stakeholder interessado, né? Uhum. Tá bem na moda isso hoje, né? As empresas estão apostando bastante nessa infraestrutura de treinamento digital, porque é o ambiente ideal para fazer treinamento de operador. Você não pode treinar um operador na planta, né? Não se treina um piloto de avião no avião, ele vai para o simulador. E a gente tem que treinar os nossos engenheiros também na planta, não na planta, mas no simulador, porque situações de risco não pode ser colocada na planta para o operador aprender, né? E outra coisa, Leno, tomada de decisão em meio a um acidente é fundamental, muitas vezes, né? Porque o pessoal entra em pânico, não sabe o que fazer, né? Então, porque nunca passou por aquilo, né? Quem é que passou por um grande acidente? Poucas pessoas, né? A maior parte que passou morreu, né? Mas quem não morreu não conseguiu passar para frente. Então, assim, o ideal é simular os acidentes, né? Assim, o foco nosso aqui do CERMA, né? Simular os acidentes, né? E aí ver como as pessoas respondem, né? Aquilo ali, né? E aí você cria, né? Uma vivência, né? Numa situação, né? Para que você tome segurança, né? Saiba como proceder diante de um evento desagradável, né? E isso aí, estou dizendo para a universidade, mas imagina para um profissional, né? Que está lá no dia a dia, né? Um operador de plataforma, né? Lá na WVU eles fazem o treinamento dos futuros engenheiros deles lá, né, com o acesso desde o segundo período a essa plataforma. E também eles fazem certificação de operadores para a operação de power plants. Aí é algo que a gente poderia também ter algo nesse sentido, né? Que não tem... Eu desconheço uma estrutura dessa aqui no Brasil. Né? Ô, Heleno, de repente, abrir um edital aí da ANEEL, a gente pode pensar, né? Fazer uma parceria junto com eles, né? E com a ANEEL, porque essas térmicas todinhas aí, né? Eu me lembro, eu já tive na Termo Pernambuco, eles tinham interesse nisso, né? Aí, de repente, valeria a pena a gente ficar de olho nos editais da ANEEL, né? Aí, essa outra aplicação aqui, ó, Paulo, eu peguei só um modelo bem simples para fazer o acompanhamento do nível, né, um modelo bem sem vergonha, eu só integrei, eu não estou usando nem a derivada, eu poderia ter colocado um negócio mais robusto, mas eu quero mostrar ele bem simples mesmo, para fazer a previsão do comportamento do nível, né, utilizando dados da infraestrutura. Então eu coleto os dados do mesmo jeito, ó, chamo as correntes, trago as informações e alimento esse modelo bem safadinho, né? Para prever quem seria o nível, dadas essas condições de input do processo, recorrendo dados históricos, né? E essa informação, ela está aqui, deixa eu ver qual é a tag que ele está indo. Está aqui... Ele predict. Tá, já sei onde está. Então, aqui no reator, eu tenho o nível e o nível real e o nível predito, né? A gente botar esses dois juntos aqui no trend, a gente vê que ele acompanha bem a última hora. Ó. Então, o azulzinho é o que está vindo do simulador, seria o nível real, né? E o vermelhinho é um modelo bem simples, não tem nada nesse modelo demais, né? Bem simples para ver o comportamento do nível. Massa. E aí ele acompanha bem essas perturbações, ó. A gente vê aí, esse momento quando desligou tudo, tive que religar, né? Aí ele partiu do zero, depois ele se reajustou e veio. Ô, Helena, aí a inteligência artificial poderia entrar aí para
para melhorar essa aproximação das curvas, né? Sim, aí as técnicas de inteligência artificial baseadas em dados históricos, o histórico tem aqui, né? Uhum. Aí a gente poderia inferir melhor ainda essa. E tem como fazer previsões no futuro, né? A gente tem como plotar dados no futuro. Eu não fiz ainda aqui, mas o pai aceita, né? A gente tem uma janela de tempo para uma tomada de decisão futura. Se permanecer com essa atuação, esse nível vai estar em tanto daqui a tantas horas. A gente teria essa possibilidade também, né? Fala, Leandro. Professor, é possível retroalimentar o modelo de simulação com algum dado? Por exemplo, no meu projeto eu vou lidar com corrosão. E a ideia é, nesse warning, você ter uma tomada de decisão que vai ser realizada pelo algoritmo de Reinforcement Learning. Uhum. Mas essa ação de manutenção, ela vai implicar diretamente na variável de corrosão, que vai estar lá no modelo de simulação. É possível ter essa comunicação de volta com o modelo de simulação ou não? Com essas ferramentas? Pode sim. A gente tem como estruturar esse meio de comunicação aqui, né? Aqui que eu apresentei aqui para vocês, ele dá. Aqui é o caminho que a gente leva para o servidor, mas a entrada de dado pode ser feita tanto por essas integrações, né, externas também, quanto por outras fontes. Eu posso levar o dado de volta aqui, a gente tem como comunicar direto, trazer também informação para cá, né, isso está para ser feito. Entendi. E é possível naquela aba de warning ele levar para algum código em Python e enviar uma ação que deve ser feita para a simulação? Dá também. Eu já vi até. Deixa eu abrir aqui uma figura. Tem como fazer. Eu sei que tem um pessoal na Bahia que está utilizando essa parte de dado reverso aqui para poder atuar na planta, né? Não é indicado. A OSI não se responsabiliza por esse tipo de ação, né? Mas dá para fazer. E tem. Deixa eu ver aqui qual foi a aula que eu montei isso. Aula. Ver se foi essa. Não, foi não. Tem aqui um exemplo de aplicação. Foi num evento da OSI ano passado e eu achei muito interessante o resultado que eles obtiveram com essa aplicação. Ver se eu encontro. A gente tá na aula 2, né? Aqui. Aqui foi só a parte de visualização, né? Eles tinham uns problemas para poder saber o que estava acontecendo na unidade. Não sabia de onde estava vindo o problema. E aí só a visualização no PyVision eles conseguiam ver que quem estava influenciando na temperatura do enrolamento do estator era a potência, né? Então a potência estava tendo esse comportamento ruidoso e estava afetando diretamente essa variável de saída. E o que eu achei interessante, deixa eu ver se não está montado do jeito que eu gosto. Esse aqui acho que foi a revisão já. Foi esse caso aqui. Se eu. Será que está para trás? Não, acho que não. Esse caso aqui, né? Eles colocaram um sistema. Deixa eu aumentar aqui, vai ser melhor. Eles colocaram aqui um sistema de avaliação para avisar aos operadores se iria ter algum problema com um sistema de inteligência artificial, né? E aí botaram para rodar e cada bolinha dessa é um alerta que a inteligência artificial gerou para que o operador ele chame a equipe de manutenção porque tem um problema no sistema de troca térmica nos trocadores de calor. E nesse primeiro momento aqui ele recebeu esse alerta, claro, teve um problema, claro, aqui, mas depois a rede começou a alertar demais. Aí eles disseram, o operador disse, eu não estou entendendo qual é esse problema que ela está identificando, porque no passado já houve ruídos dessa magnitude no sistema,
e não era um problema, e ela não alertou o que está acontecendo agora. E aí eles duvidavam se o sistema de inteligência artificial estava identificando bem o problema. O nosso sistema de entendimento é linear, né? E as nossas correlações para poder visualizar essas informações integradas é muito ruim. E aí, o que foi que o sistema de inteligência identificou? Que o comportamento da temperatura, ele estava com a tendência de aumento, o sistema de controle começou a baixar a temperatura para poder resolver o problema, né? Chegou um ponto que a temperatura baixou tanto e não resolveu nada, né? E ao invés de ter uma queda na temperatura, aqui tem uma tendência de aumento. Aí ele começou a alertar, dizendo que tinha um problema no sistema de resfriamento e que deveria ser parado o processo, né? Antes mesmo que houvesse a quebra. E aí é uma aplicação que eu acho bem interessante aí de prevenção, né? E foi um case de uma empresa. Show de bola, Heleno. Muito bom. Deixa eu voltar aqui. Então, só para não tomar o tempo de vocês demais, né? Eu me empolgo demais nesse assunto. A integração aqui com o MATLAB, ela foi feita dessa forma, com os dados em tempo real. Eu estou usando esse KPI para poder fazer a avaliação, e eu tenho como ver esse dado. Eu posso até passar para vocês o acesso, tá? Acho que eu até passei da outra vez, né, Paulo? Ou não? Heleno, acho que a gente não passou não, vice. Passou não? Eu não lembro não. Então, o link para vocês poderem acessar, eu vou passar aqui, Aqui é a última camada de visualização PyVision, né, que eu comentei para vocês. E aqui eu tenho como fazer acompanhamento em tempo real dos dados, né? Vocês veem que eu modifiquei o set point do nível, ele veio aqui para 30, o controlador está trazendo ele para cá. Eu modifiquei o set point para 50, o controlador está agindo aqui, está atuando, né? Eu vou modificar lá na planta de novo, para a gente voltar aqui eu vou passar aí no chat para vocês. Deixa eu ver aqui onde é que está. Se vocês quiserem entrar aí, e eu vou passar um login e uma senha para vocês poderem entrar. O login é Iridium _guest. E a senha, eu estou dando esse curso para uma empresa chamada Compal. Aí eu criei essa senha para eles, né? Compal I40. Aí o C é maiúsculo e o I é maiúsculo. E vocês podem acessar aí por esses dados. Tá? Aí eu vou modificar de novo. Aqui. Deixa eu modificar por aqui. Vou trazer aqui para 70. E vou modificar aqui para 50. Aí a gente volta lá para o Pi, ó. É só o tempo do dado chegar na infraestrutura e ele mandar isso via internet, e a gente já vê os valores sendo modificados. Aqui o set point já foi para 70. Já estou aqui nela, viu? Já? E o outro set point aqui está em 50, né? Então a forma de comunicação é muito rápida, né? A gente tem aí uma infraestrutura baseada em dados temporais, e a gente consegue fazer uma avaliação em tempo real, né? Se vocês quiserem criar também telas, podem ficar à vontade, tá? Vocês têm essa disponibilidade aí com esse acesso. Vocês podem criar clicar em New Display, vocês vão ter acesso aqui aos dados nesse banco aqui, que é o PGRX Unicim. Aqui a gente tem acesso às informações em tempo real, ó. Cadê? Na PGRX, ó. E aqui tem os controladores, equipamentos. Deixa eu pegar aqui o reator. Aí aqui, por exemplo, o nível e o nível predito. Aí eu construí aqui um gráfico. Aí aqui a gente só é arrastar e trazer para cá. A gente pode trazer dados. Pode incrementar aqui Gaud. Aqui fica a critério do cliente, que quiser fazer, né? E essa estrutura aqui, ela pode ser programável, né? Tem um GitHub ensinando como é que faz. Dá para criar esse sistema de visualizações específicos. Entra aí as nossas
criatividade de engenharia para a gente poder desenvolver isso também, né? E aí a gente poderia fazer nossas avaliações em tempo real utilizando o dado, né? Além da integração direto com o Pai, que a gente pode trazer a visualização para cá. O outro ponto que dá para ser feito aqui na infraestrutura, como eu falei para vocês, é com o Excel. E o Excel todo mundo tem, né? O Heleno, aqueles cursos da OSI estão abertos ainda, não? Sim, e agora está até melhor, porque aqueles que eram presenciais dá para ser feito online, né? E tu estás tendo acesso a eles? Sim. Rapaz, se tu puder passar, Heleno, porque naquela época não deu para entrar, mas eu acho que agora dá para a gente começar a brincar com os meninos aí. Sim, com certeza. Eu te passo as credenciais do voucher. Como é para usar no meio acadêmico, não vai ter problema nenhum, não. Massa, massa. Aí aqui é um exemplo que eu criei para exemplificar aqui a parte de comunicação para um planilha inteligente. Aí os dados são requisitados em tempo real, a cada 5 segundos. Eu tenho que fazer a comunicação, né? Porque estava desligado. Aí eu tenho que vir aqui em propriedades. Não. Cadê? Settings, desculpa. E aqui, Connection Manager. E ativar a comunicação. Aqui eu consegui a comunicação. E esse aqui eu tenho que ter a credencial, né? E aí vem a parte de Cybersecurity. E é essencial para a empresa poder confiar nisso, né? Uhum. Aí aqui ele conectou, posso fechar. E aqui com o update, ó, ele traz a informação em tempo real para a planilha do Excel. Excel a gente pode fazer tudo. Se vocês observarem, a cada 5 segundos os valores mudam, né? Porque eu estou trazendo isso da simulação. E aqui eu tenho aquela construção da conversão química, traz os dados para cá, faz a integração e a avaliação dos dados, né? Eu tenho como fazer a avaliação dos streams, eu troco aqui. Tem aqui um exemplo de cálculo de KPI com a integral do erro absoluto. Aí eu avalio os 4 controladores. Bem simples, né? Olha aí, Leandro, o seu trabalho. Leandro tem um trabalho de qualidade. Aí aqui a gente tem como fazer praticamente tudo, né? No VBA, no MATLAB a gente integra, no Python também. Tem aplicações aqui que os alunos também desenvolveram em C. Deixa eu abrir uma. Parar. Não fica na frente. Tem uma aplicaçãozinha aqui em C que uma aluna desenvolveu. Essa aluna ela tá hoje no 8º período. Ela foi contratada ano passado para trabalhar na Accenture, né? Antes de terminar o curso, ela já está trabalhando. Vai sair formada com experiência em campo, né? Trabalho remoto, né? Remoto. É o futuro, viu, Heleno? É o futuro. Aqui de novo as credenciais. Aqui eu acho que é developer. Aí o que a gente tem aqui, ó, é uma aplicação desenvolvida em C Sharp, tem programação em baixo nível, né? Mas aí a gente tem mais disponibilidade. Então eu fiz a comunicação com o servidor. Aqui eu vou trazer os dados da minha unidade. Onde é que ele está? Aqui. E vou requisitar. Vai ficar ruim a carta de controle, porque eu modifiquei demais os set points, mas é só um exemplo, né? Não é algo que vai trazer um malefício tão grande. Então, vou pegar aqui a variável de processo, os valores gravados na última hora. Aí, quando eu clico aqui, ó, Get Data, ele traz os dados que foi armazenados no Pi. Esses dados a gente pode criar uma carta de controle, dar aqui um subgrupo de 3 e criar tem uma comunicação com a toolbox do MATLAB, de carta de controle,
E aí ele envia os dados, calcula os limites e traz de volta e já aplica aqui para avaliação. Demora um pouquinho, que estava desligado, né? Aí ele vai ter o acesso ao que tem que ser melhorado ainda, mas depois da primeira vez ele funciona que é uma beleza. A gente tem que identificar o que é que está havendo que está dando esse lag. Mas aqui, ó, a carta não está legal, porque houve essas modificações de set points, mas ele construiu, né? Tem um limite inferior, superior e central. Se esses dados tivessem... Eu acho que eu posso criar outra carta. Eu abrir de novo com o outro controlador. Pode ser que ele pegue melhor. Eita. Venceu errada. E aqui. Vou pegar a alimentação. O ruim é que tem dado que só. Isso aqui é muito dado que é coletado. Eu vou pegar aqui os dados gravados na última meia hora, que eu acho que facilita para ele. Aí aqui pega o dado. Aqui pegou, ó, bastante dado. E aqui eu vou criar a carta de controle. Vamos esperar aqui agora esse subgrupo de 5 criar a carta. Aí criou a carta, né? A gente tem aqui a avaliação, tá melhor, tem vários pontos que estão fora, a carta deve ser um pouco mais aberta, aí são pontos que a gente tem que estudar um pouquinho mais para implementar melhor. Mas aqui tem a criação da carta de controle e a avaliação do processo durante o período especificado. Aí essas aplicações aqui, como vocês viram, dá para fazer bastante, a gente tem como integrar com as ferramentas do Py, né? E também com as toolbox do MATLAB, Python, tudo que pode ser feito. Eu vejo aí possibilidades infinitas aí de desenvolvimento, né? Exato, muito bom. E, inclusive, né, Helena, aí fazer diagnóstico, né, de processo. Isso, isso. E aqui tendo dado em tempo real, né, a gente pode aplicar para fazer diagnóstico, para criar índices de avaliação. Tem como criar carta radar também, né? Dá para fazer bastante coisa. Ficou alguma coisa muito rápida? Não sei se eu falei rápido demais, se tem alguma coisa que eu possa falar aqui melhor. Para mim foi show de bola, Helena. Agora tem uma mãozinha levantada aí de Leandro. Sai lá aí, Leandro. Opa, eu acabei não tirando a da última vez. Ah, foi. Só foi isso mesmo. Maravilha, então. Viu aí o seu trabalho que tem espaço? Fala, João. Opa. Professor Heleno, olha, parabéns. É muito interessante essa plataforma, né? Não sei se daria para chamar assim. É um mundo isso aí. É uma infraestrutura, né? É muito interessante. Assim, realmente deu para explorar bastante coisa. Eu acho que no que foi exposto, né? Eu acho que deu para captar bastante informação. Mais uma dúvida que surgiu: vocês têm atualmente projetos ou pesquisas, né, relacionadas a essa plataforma? Vocês têm desenvolvido? Todos os meus alunos de graduação após mestrado e doutorado estão envolvidos de alguma forma com a engenharia química e com esse mundo aberto pela Osisoft, né? Então é até algo que eu boto como pré-requisito para responder. Então todos eles têm algum projeto relacionado. Inclusive a gente está iniciando um projeto com eu esqueci de mostrar uma coisa que é a parte de Digital Twin. E a gente tá vendo minha tela ainda? Sim. Pode ser explorado também, né? Que eu lembrei agora. Os dados estão sendo mandados para cá e eu posso retornar para outro simulador ou outra aplicação, né? Como a gente fez com o MATLAB. Aí tem um simulador novo deles, que é o SimCentral da Aviva. E nesse simulador ele houve a inclusão dessa comunicação que a gente fez aí. A gente já tem outro simulador que a gente está desenvolvendo também. E eles fizeram a inclusão dessa comunicação a pedido de uma empresa, né? Tem uma empresa, a Covest, não sei se vocês conhecem, ela é uma subsidiária da Bayer, trabalha na parte de polímeros. Eles queriam
eles ficaram tentados em relação à possibilidade de aplicação com o SimCentral. É um simulador diferente, ele permite a inclusão de novas rotinas de uma forma muito simples, sem a necessidade de compilação. E eles exigiram que, para eles, que só comprariam as licenças e iam trocar do Aspen para o SimCentral se eles tivessem a comunicação com o PySystem, né? Aí eles incluíram a comunicação, aí tem esse exemplozinho aqui, ó. Deixa eu abrir. O que eu faço é só esse toy também. Aqui é um simulador baseado em equação, orientado à equação, e eu fiz, peguei um exemplo que já tem aqui e fiz a integração desses assets com os dados do Py, né? Então a gente vem aqui em Process, External Data, faz a configuração dos dados e diz o período que quer pegar. Hoje é 26, que horas são? 5h32 daqui. Aí faz aqui o preview. Ele pegou a informação aqui, né? E eu vou mandar essa informação para o simulador. Aí o que é que vai acontecer nesse simulador? Ele vai receber a informação, recalcular e dizer o que é que está, ou o que está acontecendo, né? Aplicar, ó, trouxe para cá. E aí eu posso tomar algum tipo de decisão na minha planta. Isso aqui seria um exemplozinho de Digital Twin. Ah, sim, ele calibra, né, o modelo através das informações mais recentes. A gente pode pegar a informação recente, pegar a informação passada lá do dia 12, fazer um preview, carregar e trazer para cá. A gente tem como verificar o histórico e ver o que estava acontecendo baseado em um modelo, né? Uhum. Poxa, bem interessante. Aí, assim, tem muita coisa que pode ser feita, eu vejo grandes possibilidades de integração e o ponto central que eu costumo comentar com o pessoal é que o Py está em muitas empresas, né? Sim. Realmente, como você falou, né, uma infinidade de coisas que dá para ser feita aí. O Paulo comentou de diagnóstico, poderia citar também prognóstico, detecção de anomalias, né? Isso. Desculpa, Heleno. Quando o Heleno colocar aí o E3, né, que é a parte de modelagem 3D, aí você vai ter lá a bomba, né? Você vai ter o sensor, né? E aí, nossa, você bota lá um sensor de vibração, né? Porque, na verdade, tudo isso vai gerar sinais, né? Sinais dados, né? E aí você trabalhar. Qual que é a vantagem disso? Porque o engenheiro, antigamente, ele precisava estar na planta, né? Hoje, não precisa mais, né? Eu estou dizendo, você vai ser um engenheiro, um analista de casa, né? Você vai estar com a comunicação, né? Que tem hoje. Você vai estar com a parte de visualização, porque as empresas têm sistemas de visualização. A gente tem aí no CERMA aquela sala colaborativa, né? Então, assim, o engenheiro vai ser mais produtivo, né? Porque ele vai ver muito mais coisa em menos tempo, com uma ergonomia muito boa, né? Porque você vai ter um modelo 3D que representa a construção lá. 100% de fidelidade. Tem um modelo desse daí, é um modelo matemático, que foi utilizado para você fazer o projeto da unidade, né? Projeto fluido dinâmico, né? Projeto termodinâmico, né? Então, você tem uma base de um Big Data aí, né? Esse Py aí, coletando tudo. Então, você tem muito potencial, né, de engenharia, né, Heleno? Eu vejo uma possibilidade muito ampla e, assim, como a gente tem o conhecimento das técnicas da engenharia, aplicar isso nesse mundo é muito bom, né? Aí torna-se bem vantajoso para a gente poder explorar. O grande salto da engenharia, né? Eu diria assim, o grande salto da engenharia de processo, né? Eu diria. Meu amigo Heleno, olhe, minha parte eu daria por concluído aqui, viu? A gente vai ter um webinar agora, tem um ex-aluno nosso aqui do PRH, Celendo, ele está trabalhando na Petrobras, na P27, lá no Espírito Santo, e ele vai falar sobre risco em plataforma, né? A gente vai explorar um pouquinho ele aí,
E se tu quiser, eu mandei até o convite, seria um prazer. Eu tenho uma reunião agora, se acabar cedo eu entro lá. Imaginei. Mas ele é bacana, Cabane, gente boa mesmo ele. E é um garotão aí, rapaz. Uhum. É um bom contato pra gente fazer, porque pode puxar cases de lá, né, do ambiente offshore. O ambiente de refino está muito em baixa na Petrobras, Celeno. A gente precisa pegar o viés do offshore, porque é onde está em todo o dinheiro da Petrobras. Todo mundo só quer fazer. São sistemas bem mais simples, né, para engenharia, né? Sistema bem mais simples, né? Uhum. Mas é para onde o dinheiro está rolando, viu, na Petrobras. Tem que mirar para onde a gente tem o retorno, né? Tem chance, não dá para ficar devagando, não. Mas eu vejo, Helena, assim, na parte de segurança de processo, né? Cai como uma luva aí, tudo que você fez aí, viu, pé? Uhum. Assim, essa webinar que a menina vai falar, né, a Cláudia lá, dia 22, né? Eu queria que tu participasse, porque ela vai falar sobre camada de proteção dinâmica, né? Uhum. Então, isso é controle avançado misturado com inteligência artificial, né? Modelagem de camadas de proteção, modelagem do processo, né? Ver onde é que tem os maiores danos, né, que podem vir, né? As barreiras que evitam que aconteçam os eventos iniciadores. Só que isso aí tem que ser controlado em tempo real, né? Uhum. Aí o pai, controle avançado e inteligência artificial, porque são muitos dados, né? E aí você tem que ver tendência, né? Prognóstico, diagnóstico. É um mundo. E aí é segurança de processo na veia mesmo, né? Pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês. Eu gosto muito de falar sobre esse tema. Eu é que agradeço, Helena. Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu deixo aqui até o meu WhatsApp. Deixa eu botar aqui para vocês. Fico só aguardando o horário das aulas para eu entrar lá na sua sala de aula para revelar meus ensinamentos. Quartas e sextas, pela manhã. Opa, Helena, tá na minha. Maravilha. Na quarta é de 10 a meio-dia e na sexta de 8 às 10. Pronto. Aí eu te passo depois. Tá certo, Helena. Qualquer coisa que quiser, pode entrar em contato comigo aí pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Pronto, pessoal. Helena tá aí, gente da melhor qualidade. O Helena, e como é que tá o clima aí em Campina Grande? Tá quente? Aqui tá quente demais. Hoje esfriou um pouco, né? Choveu bastante aqui em Recife, né? Aqui em Tamandaré. Esfriou para o povo aqui, que para mim tá até quente ainda, né? Eu saí lá de Morgantal com menos 11. Meu Deus. Nossa, Aí para mim aqui qualquer 20 graus já é demais. Já tá. Já é verão. Beleza, Paulo? Pronto. A gente se fala. Beleza, Helena. Estou à disposição, tá? Obrigado aí pelo tempo de vocês. E vamos trocar umas ideias a mais. Vamos mesmo, Helena. Vamos lá. Um abraço. Sim, vamos sim. Muito obrigado, viu, professor Heleno. Eu que agradeço o tempo de vocês. Não, eu que agradeço. Abraço. Valeu, Paulo. Valeu, João. Professor Heleno. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau. Também. Obrigada, professor. Anotei. Qual coisa a gente entra em contato. Pode ficar à vontade. Estou sempre à disposição. Tá bom. Caio, professor. Valeu.